Olá para todos e vamos. Se os apóstolos, os discípulos de Cristo, eram pobres, não ficaram ricos pregando o Evangelho. A Bíblia prova que eles eram pobres e já vou provar aqui. Por que os pastores hoje são ricos? Jesus e os apóstolos faziam milagres reais e eram pobres. Os milagres que eles faziam eram milagres reais e visíveis. Mortos ressuscitavam, aleijados andavam, cegos viam e mudos falavam. Por que estes de hoje, que não fazem milagre nenhum, são ricos? Na igreja do R. Soares, é só eu entrei aqui com dor no pé, e o outro eu entrei aqui com dor na nuca, e o outro eu entrei aqui com dor no braço. É só coisas que possivelmente são combinados. Eu já vi um vídeo na internet de uma mesma pessoa contando o mesmo testemunho em cultos diferentes, que entrou ali com aquela dor e a dor saiu. Então, cada vez que a pessoa entra na igreja, ela entra com a mesma dor, a dor sai, e quando vem para o outro culto, a dor volta. Isso mostra que é combinado. Viver da obra não é errado, não é antibíblico, é bíblico. Mas ficar rico às custas da igreja não é bíblico. Aqueles que fizeram do Evangelho um meio de vida altamente lucrativo. Eles citam algumas passagens bíblicas em sua defesa. Mas as passagens citadas por eles, temos que analisar para ver se encaixa na situação deles. Viver da obra não é ficar rico. Eles citam, por exemplo, 1 Coríntios 9,14. Lá diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas não é enriquecimento, já vou provar. 1 Timóteo 5,18 diz: digno é o obreiro do seu salário. Salário não é riqueza, já vamos provar. Estes versículos não servem como argumento para viver às custas da igreja. Eu vou mostrar as passagens que servem como base para provarmos isso e para conseguirmos diferenciar ser sustentado pela igreja e o fazer disso um meio de vida lucrativo, como temos hoje. Ser sustentado pela igreja não é errado, mas fazer disso meio de vida e até ficar rico, como alguns, isso é errado. Os apóstolos eram pobres, os discípulos eram pobres, Jesus era pobre. Por que esses homens de hoje são ricos? Vamos usar como base Atos 20, versos 33 e 34. Paulo era pobre. Veja na sua tela. Paulo diz: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem as vestes. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Veja que Paulo diz que para ele e para aqueles que estavam com ele, somente o necessário. Paulo fazia tendas. E em certa ocasião ele precisou ser sustentado pela igreja, mas não ficou rico às custas da igreja. Ele e aos que estavam com ele, somente o necessário. Comida, roupa, transporte. Veja o que Jesus disse para seus discípulos quando os orientava acerca da missão. Mateus 10, verso 9 e 10. Veja o que Jesus disse: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário de seu alimento. Jesus disse que não era para levar suprimentos e nem dinheiro, pois seriam sustentados pelos outros, e realmente foram, não passaram fome. Veja que ele disse: digno é o operário de seu alimento.
Agora Lucas 10, verso 5, lá Jesus disse para seus discípulos. Esse versículo completa ainda o primeiro que foi lido. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Agora veja. E ficai nesta mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Salário é alimento. Em Mateus 10, verso 10, diz: digno é o obreiro de seu sustento. E em Lucas 10, verso 7, diz salário. Salário é sustento. Entendeu? Mateus diz sustento e em Lucas diz salário. Mas em nada muda quanto o significado quando analisamos as orientações que Jesus deu aos seus discípulos e o relato de Paulo, onde ele diz que para ele e os demais somente o sustento. Então, salário é sustento. E não é isso que vemos em muitas igrejas por aí. Salário é sustento e não riqueza. Salário é sustento e não enriquecimento. Então, de acordo com a Bíblia, temos a certeza que digno é o obreiro do seu sustento. Salário é sustento e não enriquecimento. Se um pastor ou pregador deseja ficar rico ou ter uma vida abastada, não poderá viver só da obra, como vemos por aí. Viver do Evangelho não é ficar rico às custas da igreja, como estes que vemos por aí na TV e na internet, que fizeram disso um meio de vida lucrativo. Inclusive, muitas igrejas fazem disso meio de vida. Por isso convidam pregadores com popularidade para atrair público para a sua igreja. E por trás de tudo existe uma segunda intenção, tanto do cantor que foi cantar por dinheiro, e da igreja que convidou ele para atrair pessoas para a sua igreja. Tem igrejas que o pastor precisa bater a meta de arrecadação, senão é substituído. Inclusive igrejas pentecostais grandes que eu conheço, que não vou dizer o nome, também é assim. Igrejas tradicionais. E vai me dizer que isso não é comércio. Então, de acordo com a Bíblia, o pastor que vive da igreja deve ser sustentado pela igreja. É bíblico, não é errado não. Sustentado com alimentação, vestuário, o valor suficiente para o sustento. E também, ser sustentado pela igreja não é viver na miséria, sofrendo, passando necessidade, não. Tem que ter uma vida normal. Os que se enriqueceram disso e cobram alto valor são mercenários que fizeram disso meio de vida. As pessoas que contribuem para pagar seus altos cachês são pessoas que não têm conhecimento bíblico suficiente e acabam sendo manipuladas e controladas. Muitos são falsos profetas, né? Muitos são espertalhões que vivem disso, fizeram disso meio de vida. E as pessoas dão o dízimo e a oferta para eles e eles acabam vivendo disso numa boa. Então é isso aí, dá um joinha se gostou. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.